Glória a Deus, aleluias. Ainda em pé, igreja, nós vamos agora orar, interceder pelos pedidos de oração, pelas necessidades que você tem na sua casa, da sua família. Nós estamos agora neste momento, onde nós vamos colocar aqueles nomes daquela lista que nós temos orado diariamente, pedindo que o Senhor venha responder a cada necessidade. E você também na sua casa, na sua família, você que está nos assistindo também pelo seu aparelho de televisão, você pode colocar nesse instante as suas necessidades, e vamos junto como igreja, juntos em oração, interceder por esses pedidos. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quantos têm necessidades? Bem, todos nós temos, mas nós temos também aquele que pode suprir essas necessidades, amém? O nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos em nome de Jesus, apresente diante de Deus aquela área, aquela situação particular da sua família, da sua pessoa, na presença de Deus. Vamos colocar agora, declarando que Ele é poderoso, Ele é aquele que vai suprir as nossas necessidades, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos apresentamos a Ti neste momento, Senhor. Tantas necessidades estão sendo apresentadas agora a Ti, Senhor. Aquela lista de alvos de oração que temos orado diariamente, Senhor. Apresentamos cada necessidade, cada homem, cada mulher, cada família, cada necessidade na sua particularidade, Pai. Nós apresentamos a Ti agora. Venha suprir, meu Deus, venha trazer vida, venha trazer esperança. Aqueles que necessitam de cura, possam encontrar no Senhor Jesus. Aqueles que precisam de consolo, meu Pai, o Senhor venha consolar. Aqueles que necessitam de ter as suas necessidades financeiras, ó Pai, supridas, o Senhor possa abrir portas, Senhor. Abra portas de emprego, Senhor. Abençoe as casas, as famílias, Senhor, os relacionamentos. Senhor, eu coloco os relacionamentos entre marido e mulher na Tua presença. Apresento os casamentos, apresento, ó Pai, as alianças ao Senhor, ó Deus. Fortalece, ó Deus, os casamentos. Fortalece, Senhor, o sentimento de que vale a pena lutar pela permanência da família, meu Pai. Abençoa cada casamento, abençoa os relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais, Senhor. Onde há rebeldia, onde há, ó Deus, irritabilidade, que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha pacificar, meu Deus, as casas, os lares, os ambientes, Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos cada um que aqui se encontra, as famílias, a igreja do Senhor, meu Pai. Sustenta a igreja, sustenta as famílias, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Apresentamos também, Senhor, a nação brasileira na Tua presença. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoe as cidades, os estados, Senhor. Abençoa a cidade de Anápolis, ó Deus. Aqueles que vão ocupar os cargos públicos, ó Pai, que foram eleitos no dia de hoje. Abençoa, Senhor. Não permita que a nação brasileira venha ser roubada, venha ser, ó Pai, em nome de Jesus, enganada, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a cidade de Anápolis, a nação brasileira. Nós apresentamos a Ti, Senhor, e Te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer a Deus por você estar vivo, amém, pela sua família. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos reunidos na Tua presença, meu Pai. Abençoe-nos, ó Deus, com a Tua paz, com a Tua bênção, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Se você crê no poder do Senhor Jesus, dê um forte aplauso a Ele agora, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória seja dada a Ti, glória seja dada a Ti. Aleluias, aleluias. Você que nos visita, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pastor Everton, pastor Cosme está ali na entrada, você pode ir ali, eles vão te abençoar, vão te ajudar. Se precisar passar na maquininha, o cartão estão ali também. Você que está na sua casa, se precisar fazer transferência de dízimo, de oferta, na descrição desse vídeo tem todas as informações de nossas contas, para que você assim possa fazer. Glória a Deus. A partir de amanhã, estarei divulgando no grupo da igreja, mais uma forma de você poder contribuir, né? Esse novo sistema do Pix que está sendo lançado. A partir de amanhã vamos ter as nossas chaves também, vai ser uma forma mais prática, mais rápida, de você poder fazer as suas contribuições via transferência e depósito bancário, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastora Nicinha tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Ei. Boa noite, igreja. Hoje eu estou muito feliz que eu estou vendo assim novas famílias aqui que estão nos visitando, e também famílias que não estavam vindo à noite e agora estão aqui conosco. É muito bom poder ver cada um de vocês. Abra sua Bíblia, você que trouxe, em Romanos 12, versículo 2. É um versículo muito conhecido que a maioria de nós cristãos sabemos, eu acredito até já decorado. E não vos conformeis com este século, mas procurai, transformai-vos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma outra versão que diz: não vos conformeis com este século, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa na sua maneira de pensar. Todos nós temos uma mente que é totalmente ou acelerada ou muito devagar, né? Tem pessoas que pegam as coisas muito rápidas, mas nesse versículo ele fala para não nos conformarmos e transformar. Muitos de nós queremos que Deus transforme as nossas circunstâncias, que Deus resolva os nossos problemas, que Deus acabe com a tristeza, com a depressão, com a angústia, com o sofrimento. Mas Deus, Ele sabe que Ele pode acabar, mas Ele quer transformar a sua mente. Não adianta nada Ele transformar, Ele curar, Ele resolver o seu problema, se a sua mente continua estagnada. E nós precisamos entender que a transformação é um processo, não acontece da noite para o dia. E Deus nos fez, Deus nos projetou para sentir, escolher e pensar. Então nós fomos projetados para ter bons pensamentos, para fazermos as escolhas corretas e também sentirmos as coisas corretas. Esse foi o propósito e esse sempre será o propósito de Deus. Mas
tantas coisas acontecem na nossa vida que muitas vezes somos impedidos. A primeira coisa que aconteceu na terra foi a introdução do pecado, quando o homem pecou, e ali entrou o pecado e não teve mais como o homem ser liberto. Mas eu me lembro que quando o pastor Tom foi fazer a cirurgia bariátrica, o médico chegou e disse para ele assim: vai haver uma mudança drástica no seu corpo, mas a sua mente vai continuar pensando como gordo. Então, no começo, para ele foi muito difícil, porque ele botava muita comida no prato, mas ele não conseguia comer aquele tanto que ele estava acostumado. Então, quando fez essa bariátrica, que ele fez essa cirurgia, para ele foi um processo muito doloroso. E tudo aquilo que envolve mudança na nossa vida não é fácil, porque nós estamos acostumados com aquilo que é simples, com aquilo que nós sabemos fazer. E aqui nesse versículo, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz: não vos conformeis. Então nós precisamos entender como é a nossa mente. Quando Jesus tem um encontro ali com Maria, Lucas 10, no versículo 40 a 42. Agitava-se Marta de um lado para o outro. Tem jeito de colocar aqui? Lucas 10, versículo 40. Agitava-se de um lado para o outro, pois? Ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Pode colocar o próximo? 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Todas as vezes que eu lia esse texto, eu ficava com muita raiva de Maria, porque eu pensava assim: Maria é muito folgada. Marta está ali atribulada com tanta coisa para fazer, e Maria está sentada aos pés de Jesus. Mas aqui você pode ver a mente de duas mulheres. Uma estava inquieta, preocupada, agitada com muitas coisas, e a outra estava assentada aos pés de Jesus. Agora, o Espírito Santo me falou assim: sabe por quê que você está olhando só para o lado de Marta? Queridos, Jesus visitou durante todo o seu ministério apenas 12 casas. E a casa de Marta e Maria foi uma dessas selecionadas. Pensa, você receber o próprio Jesus na sua casa. Marta queria fazer do bom e do melhor, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos dele. Então, quando Jesus olhou para Marta, ele viu ela agitada, inquieta, preocupada, envolvida com muitas coisas, e Maria escolheu a boa parte. Então nós precisamos escolher a boa parte. Todos nós estamos agitados, preocupados. Essa pandemia, agitou o coração do homem. O homem está preocupado, está ansioso, e todos nós somos ansiosos. Às vezes uma pessoa pode ter um nível mais tranquilo, mas tem pessoas que é uma propaganda enganosa. Por fora ela é tranquila, mas por dentro ela está assim, quase morrendo. Então nós precisamos preparar a nossa mente. Jesus, quando olhou para Marta, viu uma mulher totalmente preocupada. Lá em Mateus 6, de 31 a 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis. Como que diz? Não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com o que vestiremos? Porque os gentios é que buscam essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas que necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E no 34 diz assim: portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. No 31 fala, não vos inquieteis, dizendo. E no 34, não vos inquieteis, pensando. Nós já estamos preocupados. O que vai ser amanhã? Como que vai ser? Essa palavra para mim tem sido um exercício diário, porque eu sou uma pessoa que já fico sofrendo por antecipação. E nós estamos sofrendo por antecipação. O desejo do Pai é que nós tenhamos quietude, é que nós tenhamos paz. Se Ele falou que Ele vai dar, que Ele vai providenciar, nós precisamos acreditar nessa palavra. Nós precisamos de saber que aquilo que eu preciso, não aquilo que eu mereço, aquilo que eu preciso, o Senhor vai me dar. Então, cuidado com o que você pensa. Cada ação nossa, nós precisamos refletir. É um pensamento positivo ou negativo? O que é que você tem trago aí para a sua mente? O que você tem guardado? E eu quero falar nessa noite, se der tempo, 3 coisas que nós precisamos treinar a nossa mente. A primeira delas é alimentar a nossa mente com a verdade. João 8 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade é a vida. E nós tentamos assim, relativizar a verdade. O que eu mais escuto, gente, é assim, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Não é desse jeito que as coisas acontecem. Você não pode levar por esse lado. A minha filha fala assim, que nós temos uma visão conservadora e eles têm outro tipo de visão. Mas nós precisamos olhar o que está na palavra. No Salmos 37, versículo 3, diz assim, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Você recebe informação, mensagens o dia todo. O HCOR, que é o Hospital do Coração, lá tem uma notícia que diz que o brasileiro, ele fica 4 horas e 40 minutos online, no celular, praticamente no celular. 4 horas e 40 minutos. O tempo daquela luzinha que vai, tem uma luzinha ali, aquilo é prejudicial, aquilo impede que a criança ou o adulto, ele tenha facilidade para dormir. Então, nós precisamos entender aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E quando estava preparando essa palavra, Deus me mostrou um computador. Mas como eu sou leiga com tecnologia, aí eu procurei a Roberta e falei para ela assim, Roberta, é só 15 minutos. Mas foram 2 horas, né? E também quero agradecer a Ana Laura, porque estava lá anotando tudo para a mamãe. Essa menina é um ouro. Então, gente, e ali ela me explicou. O computador, o homem é formado de corpo, alma e espírito. O computador tem várias partes, mas como eu aprendi bem, então vamos lá. Tem a placa-mãe, tá certo, professora? A placa-mãe, o HD e o processador. A placa-mãe é o nosso corpo. O processador é o coração. E o HD é o nosso cérebro. Tudo aquilo que eu preciso armazenar, guardar, vai ser colocado no HD. Então eu quero focar mais nessa parte do HD, que é o nosso cérebro. Como que você alimenta a sua mente? Com a verdade. Mas aí você pode dizer assim para mim, mas existem muitas verdades. Não, senhor, só existe uma verdade. Essa verdade se chama Jesus. E nós estamos tão acostumados a ouvir tanta besteira do diabo, de Satanás, que nós deixamos a palavra para ouvirmos os conselhos de Satanás. E nós não buscamos aqui na palavra de Deus. Nós precisamos compreender, precisamos ler a palavra. A Ana Laura, ela sempre fala assim, mãe, o que é que você aprendeu com Davi? Com o rei Davi, porque eu sempre estou lendo um salmo, sempre buscando ali, e eu me surpreendo com a palavra de Deus. Eu não sei como que as pessoas olham para este livro aqui, ó, que é o manual do proprietário, manual para a vida, sabe? Nós precisamos ler essa palavra.
A palavra de Deus diz que toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação, na justiça. É útil. Agora, se você não sabe utilizar a palavra, não vai adiantar de nada. Você se alimenta como? Tem que se alimentar do que está escrito aqui. E nós vamos recebendo muita informação. E nós tentamos relativizar as coisas. Não, não é desse jeito. Não, não é dessa forma. E lá em casa, todas as vezes que nós estamos na mesa, eu arrumo um jeito de conversar com as meninas e trazer a palavra de Deus e falo para elas assim: como que Deus vê essa situação? Como que Deus pensa essa situação? Aí às vezes elas falam assim: não sei. Ai, mas não faz pergunta difícil? Sei lá. Eu falo assim: vamos pensar, você tem a sua certeza aí, nós vamos agora conversar de acordo com o que está escrito na palavra. Está um calor aqui. Na palavra. E teve um assunto outro dia, que foi assim, elas falaram que, não, tá bom, é porque está muito quente, eu estou suando. Elas falaram assim, que Deus tem favoritos. Você acha que Deus tem favoritos? Sim ou não? Gente, não é pegadinha. Às vezes você pode achar, você pode falar para mim assim: não tem, mas lá no fundo você acha que Deus tem sim seus favoritos. E elas ainda falaram pior: Deus tem seus favoritos. Queridos, isso é uma mentira implantada pelo diabo. Sabe quem é o favorito de Deus? Você foi feita à imagem e semelhança. Mas como que você pode falar isso? Porque lá em Romanos 2:11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus fala que Ele não faz. Mas aí o diabo vem lançando informações negativas que vai para o seu HD e você começa a processar aquilo achando que é verdadeiro, sendo que é uma mentira. Então, quando você se alimenta da verdade, você vai parar e vai falar assim: peraí, eu preciso filtrar isso daqui. Isso aqui é assim que Deus pensa? É assim que Deus fala? Como que Deus age nessa situação? O que Deus faria nessa situação? O que Deus espera que eu faça nessa situação? Nós sempre estamos cobrando dos outros, esperando dos outros. Mas nós precisamos tomar a iniciativa de falar para o Senhor: eu preciso da tua palavra. No Salmos 25, versículo 5, Davi diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Você fica esperando a notícia no jornal, você fica esperando para ver quanto foi a cotação do dólar, quanto que foi isso, quanto que foi aquilo, mas você não espera na palavra de Deus. Ele diz também assim, Davi, no Salmos 32, no versículo 8: instruíste-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Instrução, quando Davi fala sobre instrução, ele está falando sobre a lei. A lei naquela época era a palavra de Deus, mas era a Torá, os 5 livros da lei. Gente, que privilégio nós temos de ter essa palavra, de saber que o nosso Deus se preocupa conosco nas mínimas coisas, e Ele quer nos ensinar, quer nos instruir. Ele vai falar para você: este é o caminho, andai nele. Você pode confiar na palavra de Deus, porque essa palavra é a verdade. Então, queridos, quando nós entendemos a palavra, é mais fácil. Você não é enganado com facilidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer: alimentar-se da verdade. Isso daqui é a palavra. E é a verdade. Outro dia deu pano para manga esse negócio que a Bíblia precisa ser atualizada. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu acho que a Bíblia precisa mesmo ser atualizada. Porque você veja, o mundo mudou muito. O mundo evoluiu, a gente evoluiu. E a Bíblia precisa ser atualizada. Aí eu peguei e falei para a pessoa assim: eu concordo com você. O mundo mudou, o homem mudou os seus costumes, os seus valores, mas a palavra de Deus, cada dia que passa, ela está mais atualizada. Sabe, queridos, Satanás ele é tão esperto que ele usa de outros artifícios
para mudar, para deturpar a verdade na mentira. Um dos assuntos lá em casa também conversado foi sobre a mentira. A mentira é pecado, sim ou não? Sim, é pecado. Mas aí eu ouvi de uma pessoa o seguinte: depende. Eu falei, como assim depende? Depende, a mentira, aquela que você não quer contar, aí você conta, isso é mentira. Mas aquela que às vezes sai sem querer, isso não é mentira. Entendeu? Dá para você entender? É assim, foi sem querer. Não, mas isso é mentira. Não, você não está entendendo. É assim, eu não queria falar a verdade. Então você está mentindo. Ah, mas é difícil de explicar para você. Eu falei, não, você que é difícil de entender. Mentira é mentira, verdade é verdade. E aí agora arrumaram. Olha para você ver como que Satanás é astuto. E arrumou agora uma maneira de deturpar a verdade. Esse negócio de falar sobre as fake news, o cristão ou o crente, ele fala as coisas, faz as coisas e muitas vezes não volta e fala assim, eu errei, eu mandei essa mensagem aqui, essa mensagem está equivocada, isso está errado, e eu perguntei para a pessoa, e ela me disse assim, fake news, não é errado a gente mandar mensagem, não é pecado, não é errado, porque todo mundo faz. Eu falei, então você não entende, você entende então que não é pecado? Ela falou assim, não, porque todo mundo, eu recebi de fulano, passou para ciclano, eu não tenho como. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós devemos pedir perdão para Deus das nossas atitudes. Quantas vezes você não pede perdão para Deus? Das suas palavras, das suas atitudes, das coisas que passou do começo do dia até o final do dia. Você destratou seu filho, falou mal com a sua esposa. Tá tudo bem. E aí, quando a pessoa falou sobre a fake news, eu falei para ela assim, sabe o que eu li? Sabe o que eu aprendi? Porque, gente, minha conversa agora é só essa. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Que fake news, que espalhar notícia falsa é pecado. Como assim? Abra lá em Êxodo 23. Gente, Deus já estava falando para Moisés. Moisés, fica atento, porque lá em 2020 esse negócio vai bombar. Claro que não, né? Gente, olha como a palavra de Deus é atualizada. Foi uma das leis. 23:1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. 2. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Quando você passa uma mensagem equivocada, você não retrata, aquilo ali já se tornou pecado. Você tem que chegar e falar, olha, eu passei uma informação equivocada. Outro dia me mandaram um vídeo e era uma pessoa falando inglês. Aí a pessoa falou assim, Nicinha, eu recebi esse vídeo e eu gostaria que você falasse para mim se é essa pessoa que está falando ou se é uma montagem. Aí eu peguei e falei assim, este homem, é um servo de Deus, ele não está falando isso é uma montagem. E ele já tinha passado para o Facebook, para o WhatsApp. Aí ele falou assim, eu estou perguntando, e a pessoa tinha colocado para ele, isso é montagem. Aí ele falou assim, eu vou perguntar para uma pessoa e dependendo do que ela me falar, eu vou te dar a resposta. E aí ele foi e colocou, esse vídeo é uma montagem, eu quero pedir perdão porque eu não poderia ter passado sem ter averiguado. Então nós precisamos avaliar aquilo que nós repassamos, aquilo que nós falamos. Nem tudo que nós ouvimos é verdade, você precisa checar a procedência, da onde é que surgiu aquilo? Como que surgiu isso? Né? Então, essa tem sido uma das maneiras que eu tenho falado com as meninas de trazer a palavra. Essa é a maneira que o mundo pensa, mas o que a palavra diz? Eu tenho que pensar como Deus pensa. Eu tenho que sentir como Deus sente. E eu tenho que fazer aquilo que a palavra está falando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é alimentar-te da verdade. Alimentar a tua mente com essa palavra. Sabe? E muitas vezes, se você não tem o costume de ler a palavra, então começa pelos evangelhos. Não consegue ler os evangelhos? Vai para Salmos. Outro dia nós tivemos aqui a reunião do Ministério Infantil.
E eu dei um desafio para as mães que estavam aqui com as crianças. O maior Salmos é o Salmo 119, que tem 176 versículos. O menor Salmos é o Salmo 117, só tem 2 versículos. O 131, o 133, o 134 tem apenas 3 versículos. O 123 tem 4 versículos. Nós gostamos muito de falar do Salmos 23, que tem 6 versículos, e do Salmos 91, que tem 16 versículos. Agora, a gente deixa a Bíblia aberta no 23, no 91, mas não sabe nem o que está escrito. Quantas promessas nós temos na palavra de Deus? 7.000 promessas. Das 7.000 promessas, o ano tem 365 dias. Dividindo 7.000 por 365, vão dar 20, mais ou menos 20 promessas. Quantas promessas você lê, você estuda, você medita? Olha só, o Salmos 23, vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, segundo, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Daí umas 13 a 14 promessas. Agora, quantas dessas você fala? Precisamos meditar. Ele te leva para um lugar tranquilo. Ele te leva para águas tranquilas. Ele não quer que você fique agitada, ele não quer que a sua mente fique agitada, sabe? Outro dia, a minha filha, saindo, terminou de tomar café, ela pegou e falou assim, nossa, eu vou chegar atrasada na empresa e eu não vou achar uma vaga. Eu mais do que depressa, eu falei assim, preparas para ela, Senhor, uma vaga na presença dos seus adversários, unge a sua cabeça, unge, né, com óleo, o seu cálice transborda. E foi-se embora. Quando ela chegou à tarde, ela falou assim, mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Mãe, você acredita que quando eu estava chegando na empresa, mãe, apareceu uma vaga fenomenal. Eu falei, e aí, o que você fez? Ela falou, eu entrei. Eu falei, o que mais? Mãe, dei glória a Deus. Glória a Deus. Gente, preocupada com uma vaga. A gente já começa o nosso dia ansioso, preocupado. Eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que isso. Aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós precisamos ler a palavra. A segunda coisa que você precisa fazer é liberar a sua mente de pensamentos destrutivos. Então, queridos, você recebe a informação, recebe, mas você não filtra. O antivírus do computador, se ele fica sem o antivírus, ele está aberto a todo e qualquer tipo de ataque. O antivírus do cristão é a palavra de Deus. Então nós precisamos dessa palavra. E quando o vírus entra, é como uma semente. Ele vai lançando coisas aos pouquinhos até você acreditar que aquilo é uma verdade. Quantos de vocês aqui acreditaram nas mentiras do diabo? Você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai crescer, você nunca vai prosperar. Tudo na sua vida dá errado. Você é um Zé Ninguém, você é isso, você é burro. Gente, eu dava aula particular de matemática e física. Eu tive e dava aula em grupo e individual. Eu tive um aluno que ele travou. Há 25 anos atrás, isso era bullying, mas ninguém falava. E todo mundo falava assim, mas você é burro, nem parece que você é filho do fulano de tal. Você tem certeza que você é filho dele? Gente, chegou um dia que ele travou. Ele não conseguiu, e ele só falava assim, eu sou burro, eu não aprendo. Não adianta você falar, eu não estou entendendo. Uma mentira que foi plantada no coração dele. Então nós precisamos limpar, nós precisamos fazer uma limpeza no nosso HD, que é o nosso cérebro. E isso que você está falando procede, é de Deus, é assim que Deus vê. Querido, se Deus fala que Ele te ama incondicionalmente.
Você, aos olhos de Deus, é a pessoa que Ele fez segundo o coração dEle. Então nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos liberar o nosso coração, vai tudo para o coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Também diz lá em Provérbios 23:7, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Você é aquilo que você pensa. Se você pensa que você não vai conseguir, você não vai conseguir. E você fica alimentando aquilo demais, toda a vida. Não vou dar conta, e isso e aquilo outro. Então nós precisamos parar. Deus está falando para você, aquieta, para. Eu falo para o Tom assim, que todas as vezes que Deus fala para ele se aquietar, e ele não aquieta, Deus leva ele para o hospital. Gente, isso é fato. Então eu falo para ele, está na hora de você diminuir, sabe? Desacelera, para de pensar, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que aquilo outro. Quando ele fez a cirurgia bariátrica, do quarto que ele estava, ele via a árvore e via a igreja. E chorava, porque queria estar na igreja e não podia. Mas foi o tempo que Deus levou a ele. Sabe por quê? Porque ele não aceitava a ajuda de ninguém. Eu não aceito a ajuda de ninguém. E aí foi um processo lento e doloroso para ele. Se não fosse a igreja, os irmãos, para ajudar a mim e as minhas filhas, sei lá como que eu estaria. Eu saía do hospital, ia para a casa da minha mãe, mas a cabeça ficava acelerada. Eles vão me ligar do hospital falando que ele piorou, porque toda semana a gente achava que ele fosse sair e o médico chegava e falava, não vai ter jeito, ele vai ter que ficar mais uma semana. E teve um dia que a Ana Laura estava na reunião dos jovens, e eu falei para ela, volta para casa, porque eu estou muito desesperada aqui, meu coração está ansioso, e aí ela desceu para poder ficar comigo. O coração, a mente acelerada, sabe? Tem uma pessoa que na época, ela não era convertida, e ela me disse assim, eu estou passando por tanto problema, e eu não sei mais o que é dormir. E eu me lembro que quando eu era criança, a minha tia nos ensinou, a mim e as minhas irmãs, Salmos 4:8, que é uma oração que nós fazíamos antes de dormir. Em paz me deito, logo pego no sono, pois só o Senhor me faz repousar seguro. Quanto tempo que você não deita em paz? Quantas vezes que você, ou às vezes você nem está dormindo, preocupado com o dia de amanhã? Quantas vezes? E aí essa pessoa me ligou, na verdade ela foi lá em casa e conversando, ela falou assim, eu não durmo já faz meses, eu estou com uma insônia direto, sabe, eu estou preocupada com isso, eu já tomei tudo quanto foi medicamento e nada melhora para mim, eu estou muito angustiada. E aí nós fomos conversando e no final eu orei com ela e disse assim para ela, olha, eu tenho 2 remédios que é maravilhoso, se você quiser é batata. Aí ela disse assim, eu quero, porque se for para dormir eu quero fazer qualquer coisa, precisa de receita? Eu falei, não, é tranquilo. E ele dorme, eu falei, menina, ele é bruto, no começo você vai ter muita resistência, mas ele te joga no chão, te capota. Aí ela falou assim, então me dá, porque eu preciso desse remédio, eu tenho que dormir, eu faço qualquer coisa. Aí eu falei para ela assim, você está decidida mesmo? Aí ela falou assim, eu faço qualquer coisa, porque eu já não aguento mais ficar sem dormir. Eu estou acordando, estou vendo o dia amanhecendo, o dia escurecendo e eu não durmo. E isso está me gerando uma angústia muito grande. E aí eu falei para ela, anota aí o nome do remédio. Ela falou, é fácil de achar? Eu falei, facílimo, anota aí. O primeiro orar e o segundo ler a Bíblia. Ela falou assim, não, mas me dá o nome do remédio. Eu falei, primeiro orar e segundo ler a Bíblia. Gente, pega a Bíblia, se você está sem sono, pega a Bíblia e vai ler. Gente, o sono aparece na hora. O olho fica pesado. Aí ela pegou, nós oramos e ela foi embora. Pensei assim, a amiguinha lá acho que não gostou não, porque nem me deu retorno. E aí, passado 3 ou 4 dias, ela me ligou. Aí eu falei para ela, tudo bem? Ela falou assim, eu preciso te contar uma coisa urgente. Falei, pronto, ela ficou 4 dias sem dormir.
e vai descontar tudo em mim. Aí ela pegou e falou assim, olha, aquele dia que a gente conversou, e você falou dos remédios, eu fiquei 2 dias sem dormir, ficava assim, palhaçada dela, mandar eu ler a Bíblia e orar, pensei que ela ia me ajudar com os problemas, mandou eu ler a Bíblia e orar, pastora desmiolada. Aí ela pegou e falou assim, mas teve um dia que eu estava tão angustiada, tão oprimida, eu desci e vi que a Bíblia da minha filha estava em cima da mesa. E eu cheguei lá na sala e orei. Eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu estou vivendo um inferno, a minha mente está acelerada, preocupada. Deus, eu preciso dormir. Falou desse jeito. E aí quando ela olhou para a mesa, ela viu a Bíblia da filha dela. Aí ela começou, ela falou, vou ler Gênesis 1. Leu Gênesis 1. Leu Gênesis 2. Quando ela chegou, ela leu até Gênesis 2, 21. E capotou. E dormiu. Sabe o que estava escrito, gente? Olha como que Deus é tremendo. Vou até ler para vocês, que eu até esqueci o que estava escrito. Diz assim, ó. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Gente, ela leu aquilo, ela falou, foi uma experiência tremenda que eu tive. Eu fiz uma oração tão simples para Deus, eu não pensava que Ele fosse me responder daquele jeito. Olha, gente, então o Senhor Deus fez cair pesado sono. Ela falou, eu dormi 12 horas. E eu tinha falado na oração, que falei para Deus assim, se o Senhor atender o meu pedido, eu vou ler a Bíblia. Falei, agora você cumpre, porque senão vai voltar dobrado. Aí ela pegou e falou assim, não, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo, e está lendo a Bíblia até hoje, tem orado. Queridos, no começo é muita resistência para ler a palavra. Mas se tem insônia, pega a Bíblia e vai ler para você ver se você não vai dormir. Então, a segunda coisa é liberar a nossa mente de pensamentos destrutivos. O que é lixo, joga fora. Não mantenha ali, não guarda no seu HD, porque isso não vem do Senhor. Liga ali o antivírus, busca. Senhor, o que o Senhor está falando? Nós precisamos, assim, pensar nas coisas lá do alto. E entender o que a palavra está dizendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é alimentar a sua mente com a verdade. E uma das coisas, gente, que o cristão tem muita resistência, eu até falei para o Tom que eu ia entrar nesse assunto um pouquinho. O cristão, ele tem muita resistência com psiquiatra e psicólogo. Tem muito preconceito com psiquiatra e psicólogo, porque acha que ele vai te deixar louco. Não, ele é um profissional da saúde mental. Querido, se você está com dor de dente, você vai no médico? Não, você vai no dentista. Então, nós precisamos entender, a Bíblia esclarece, a Bíblia traz revelação, traz entendimento, mas tem coisas que você precisa da ajuda do profissional da saúde mental. Sabe por quê? O cristão ou o crente, ele espiritualiza tudo. Ele terceiriza tudo para Deus ou para o diabo. Se ele acha que é Deus, ele fala, Deus está me provando. Se ele acha que é o diabo está me tentando. Mas ele não reconhece que o problema é ele mesmo. Gente, o nosso problema somos nós. E aí quando você vai para o psicólogo, ele vai falar, o problema é você, mas a gente não quer ouvir isso. Quer botar o problema no outro. O senhor está falando isso porque o senhor não conhece. A minha esposa, o meu esposo, ontem conversando com uma amiga, ela falou assim que o psiquiatra falou, você está com transtorno de ansiedade. Ela falou, está repreendido em nome de Jesus. Isso não entra na minha casa, isso não entra na minha família. Já tinha entrado, gente. Não adianta repreender, não. Você tem que buscar cura. Aquietai-vos. Sabe, nós precisamos, tem um remédio, precisamos buscar a orientação, precisamos. Então, o psiquiatra, o psicólogo, são pessoas, são profissionais da saúde mental. Nós precisamos buscar ajuda com eles. Então, a primeira coisa é alimentar a sua mente da verdade. A segunda coisa é liberar a sua mente dos pensamentos destrutivos. E a terceira coisa que você precisa fazer é focar a sua mente nas coisas certas. Queridos, você está buscando refúgio em um monte de coisa, mas você não se aquieta diante de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu, assim, tenho uma irmã aqui da igreja que ela disse que ela é fã de Paulo. E eu sou fã de carteirinha de Davi. Gente,
eu encabulo com Davi. Que intimidade é essa que Davi tem de relacionar com Deus? Tudo quanto era problema, ele buscava em Deus. Lá no Salmo 142, no versículo 7, ele diz assim, ele estava passando por um grande perigo. Ele estava na caverna. E ele diz assim, tira minha alma do cárcere, para que eu te renda louvores ou te dê graças. O que é cárcere? É prisão. Quantas pessoas estão presas nos pensamentos, nas coisas que foram faladas, não consegue libertar. Você é um corpo livre, refém dos seus próprios pensamentos. A mente é um campo de batalha. Você precisa entender que para você liberar a sua mente, o campo de batalha para o pecado é a mente. Lá em Romanos 7, 22 e 23, diz assim, portanto, no tocante ao homem interior, no seu espírito um homem interior, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Existe uma guerra, existe a lei de Deus, porque no tocante tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e que me faz prisioneiro da lei do pecado. É guerra, é prisão, é escravidão, e a Bíblia diz lá em João, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas nós precisamos tomar a decisão de sair dessa escravidão. Jesus veio para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, é o que está lá em Lucas 4,18. E ele diz também assim, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, no versículo 19. Agora é um direito seu, se você quer continuar sendo cativo, gente, quem é cativo no pensamento é uma tortura, é uma angústia. E às vezes, muitas vezes a gente fala assim, é frescura. Não é frescura. Oh, queridos, a gente coloca aquilo ali como uma verdade, né? Tem aqui o Marcelo, lá no hospital, trabalha com gente desse jeito, oprimida, preocupada, angustiada, porque não consegue ser livre. Nós precisamos, Senhor, eu não nasci para ser cativo de Satanás, eu nasci para ser livre no Senhor, livre para amar, livre para perdoar. Quando você não perdoa e quando você não ama, você já caiu na armadilha de Satanás. A Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Nós precisamos perdoar. Ah, mas porque você não sabe o que ele fez. Eu não sei, mas Deus fez. E se Deus te perdoou, você também tem que perdoar. Libera perdão. A terceira coisa é focar nas coisas certas. Lá em Filipenses 3. Abra comigo em Filipenses 3. Do versículo 16 ao 20. A gente fala muito o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A gente para aí. Mas lá no versículo 16, ele diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim... Efésios 3, desculpa, eu falei Filipenses, perdão. Efésios 3, 16 até 20. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, enraizados e edificados em amor, e assim para poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de
toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Fortalecido com amor, a Cristo habitando em você, você tendo a fé, é nisso que você precisa focar. O seu objetivo tem que ser esse. E lá em Filipenses, é esse Filipenses que eu queria ler. Versículo 13. Paulo estava preso em Éfeso e ele escreve essa carta lá para, não é Éfeso não, lá em Filipos, e escreve essa carta para os filipenses. E ele diz assim: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe 3 coisas que você precisa fazer: esquecer, avançar e prosseguir. Quando o diabo vier te acusar, te falar qualquer coisa, você fala: isso ficou para trás, isso aí já foi lançado, perdão, não tem mais o que voltar. Você tem que avançar, você tem uma carreira, você tem um prêmio agora para ser alcançado. É você ter a mente de Cristo. E lá em Filipenses 4, ele diz o quê? No versículo, no 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. No 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E ele fala: finalmente, irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você vai começar já essa semana perguntando: Senhor, isso que eu estou sentindo vem do Senhor? Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana, eu não sei para onde começar. Mas sabe, nós estamos num período de oração em casa e nós falamos assim: Senhor, nós queremos que a Tua vontade seja sobre nós, boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita. Senhor, nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não quero ficar sofrendo o amanhã. O amanhã, Deus, o Senhor vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Eu quero viver o hoje. Quantas pessoas não estão vivendo hoje, preocupadas com o amanhã? Você perdeu um dia pensando no amanhã. Então nós precisamos ter prioridades. Senhor, basta cada dia o seu próprio mal. Eu quero viver o hoje livre, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, porque o reino de Deus é isso, é paz, amor, alegria. Agora, se você não busca em Deus, você não vai ter, porque o mundo, gente, só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim. Se você for fazer ver a retrospectiva de 2020, tem gente que fala assim para mim: 2020 não valeu. Outro dia, eu até esqueci qual era a idade que eu tinha. Aí eu falei para as meninas assim: eu tenho tal idade. Elas falaram assim: não, senhora mãe, você tem um ano a mais. Eu falei: não, mas esse ano não conta, porque foi perdido, então eu tenho essa idade. Sabe, não, mesmo que esse ano esteja perdido para muitos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu tenho que começar o meu dia sabendo: este é o dia que o Senhor preparou para mim. Satanás, você não vai roubar a minha alegria, você não vai roubar a minha fé, você vai trazer paz ao meu coração, porque eu vou me alimentar. Começa a alimentar a sua mente com a palavra. Satanás, isso é mentira. Gente, quando eu passava, esse negócio do Tom ter ficado no hospital, para mim foi uma tortura. Porque se fala para mim, é uma coisa que eu falo para vocês, que eu preciso de cura. Se fala, gente, que eu tenho que ir no médico, já contei isso para vocês. Eu travo, eu não escuto. Aí por isso que eu tenho que levar meu acompanhante. Porque aí o médico tem que explicar para ele poder falar para mim. Quando ele fez a cirurgia do joelho, do tornozelo que ele quebrou, o médico veio
E o Rafael e a Rebeca estavam lá. Eu falei, doutor, vem cá, explica aqui para ele, porque eu não vou saber explicar para o pessoal da igreja. Aí ele explicou para o Rafael poder contar para a igreja. Gente, uma coisa que você pode falar assim, mas que besteira. Besteira, porque não é você que está sofrendo disso. Falou que eu tenho que ir no médico. Falou que eu tenho que fazer exame. Jesus amado. E eu falei para o Senhor, isso não vai me prender. Eu não vou ser mais derrotada no medo. Eu preciso ser liberta disso. Sabe? E aí, deixa eu contar até uma besteira para vocês. Uma mulher desse tamanho, dessa categoria aqui, foi no médico. Aí, a minha funcionária falou que eu estava com dor nos rins. Aí eu peguei e falei assim, nossa, gente, Deus me livre, dor nos rins, ninguém merece. E aí, estou com dor nos rins, marquei um médico o mais rápido possível. Fui lá no meu hematologista. Cheguei lá e falei, doutor, eu estou com dor nos rins, está doendo aqui tudo, ó. Aí ele virou para mim e falou assim, dona Eunice, o rim é mais em cima. O que a senhora está sofrendo é de lombalgia. Uma semana sofrendo problema renal, quando eu não tenho problema renal. Sabe, a nossa mente pega, chupa, sabe, a gente precisa ser liberto dessas coisas. Aquieta tua alma, espera no Senhor, fortifica-se no Senhor. Eu quero chamar os músicos aqui para a gente cantar uma música que diz, aquieta minha alma. Você precisa começar essa semana aquietando-se no Senhor. Senhor, eu não sei como, mas eu quero entregar o meu coração para o Senhor. A minha mente, conduz a minha mente, Senhor. Como diz no Salmos 25, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus em quem eu espero todo dia. Aquieta minha alma. Vamos ficar em pé para nós cantarmos, logo já estamos despedidos. Nós vamos orar.